O que a gente tem no primeiro momento? O que a gente tem são os grupos de foco. As campanhas políticas, as campanhas eleitorais fazem grupos de foco, que é aquilo que nós chamamos de pesquisas qualitativas. A pesquisa de quantitativa é aquela com que a gente está acostumado, né? Fulano tem não sei quantos por cento, Beltrano não sei quantos, tal. A qualitativa é um tipo de pesquisa que você bota um bando de gente de um mesmo grupo demográfico assistindo a um programa, assistindo, como era o caso ontem, um debate ao vivo. E você provoca essas pessoas para entender quais as reações. O que você quer com essa pesquisa? Tentar descobrir como que um tipo de pessoa pensa. Então você tem que fazer essas pesquisas qualitativas com muitos grupos diferentes. As pesquisas com homens das classes C e D, que são o principal público de eleitores do Pablo Marçal, os dois grupos de foco com esse tipo de gente que eu soube estavam dizendo era o seguinte: o Pablo provocou, ninguém justifica a violência, mas se eu fosse o Datena eu teria feito o mesmo. Então parece que a reação do tipo de gente que vota no Pablo Marçal é de que é briga de bar, né? O cara fica cutucando, tem uma hora que leva uma. E aí você tem que resistir. Vejam, eu não estou dizendo de forma alguma que essa é a maneira que tem que acertar. Política não devia ser assim, mas essa parece ter sido a reação inicial de homens que têm o mesmo perfil demográfico dos eleitores do Pablo na reação. Agora, o que pega aqui? O que pega aqui é que, a partir de agora, a partir do evento ter acontecido, uma coisa é quem está assistindo ao vivo como reage. Outra coisa é a maioria do público que só sabe da notícia depois. Uma parte das pessoas não assiste o debate ao vivo. Então, a gente tem a disputa de narrativas a partir de hoje. O Pablo vai soltar um monte de vídeos, adversários vão soltar um monte de vídeos. Esses vídeos vão circular no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no TikTok, e as pessoas vão ter acesso a isso. As pessoas vão ver os vídeos e vão ler os comentários que estão embaixo desses vídeos. E a partir daí vão criar uma percepção. Os comentários que estão acontecendo no X, a gente tem que lembrar o seguinte: o X, ele está suspenso no Brasil, mas as pessoas podem acessar com VPN e jovens de direita estão acessando o X com VPN. Principalmente jovens de direita. Essa turma no X está dizendo, olha, o Pablo exagerou. Então... o pessoal de direita. Para o pessoal de direita, a percepção é de que o Pablo provocou, até viu uma reação. E o Datena reagiu para jovens de direita, principalmente nessa classe C e D. O Datena reagiu como o homem reage. Ou seja, pode ser que tenha pegado mal para o Pablo no público dele. A gente vai precisar esperar as pesquisas quantitativas que vão sair na quinta e na sexta-feira para ver qual foi o impacto no eleitorado. E algum impacto positivo para o Datena? Eu acho que não, Potter. Eu acho que não, porque é claro que a gente está apenas na especulação aqui. É difícil um episódio desses trazer voto. Um episódio desses pode tirar voto. A questão é que, aparentemente, um episódio desses pode tirar voto do Pablo. Acho muito difícil o Datena ganhar voto com isso. Eu queria perguntar sobre o fenômeno Pablo Marçal, assim, para a gente entender, e você está muito mais perto do que nós, né? Mas a gente tem algumas coisas que saltam, que chamam a atenção. De repente vem um candidato que não estava sendo colocado lá no começo, ou até antes da eleição, se imaginava uma polarização entre o Ricardo Nunes e o Boulos, mas ele vem, ele toma em algumas pesquisas, aparece ele indo para o segundo turno. Os demais candidatos têm uma dificuldade em como reagir. Alguém me perguntou uma vez, como é que se ganha do Pablo Marçal? Eu falei, primeiro você tem que não perder para o Pablo Marçal. Ontem o Datena não conseguiu isso, né? Ele provocou e ele caiu, vamos dizer assim, entre aspas. Queria que você situasse para o nosso ouvinte aqui do Sul, Pedro, em que página dessa história a gente está? Eu acho, Kelly, que a maneira inicial é explicar para os ouvintes o quanto que é difícil para nós, jornalistas, entrevistarmos um cara como Pablo Marçal. Por quê? Como é que nós fazemos uma entrevista de um candidato à prefeitura da nossa cidade, ou um candidato a governador do nosso estado, um candidato a presidente da República? A gente tem ali uma lista de quais são
qual é a percepção dos eleitores de quais são os problemas da cidade, nós temos a nossa sensibilidade a respeito de quais são os problemas, a gente lê o plano de governo do candidato, documentação, se a gente tiver um bom preparo, a gente ainda assistiu a outras entrevistas, leu outras entrevistas do candidato, tal, e a gente organiza ali as perguntas. Aí a gente começa a fazer, e a gente quer questionar, a gente quer perceber quando o cara não está respondendo e pressionar ali, não, você não respondeu, é isso, o que é esse seu ponto? Não desvia aqui e tal. Quer dizer, existe uma técnica que a gente usa e um trabalho de preparação prévia para fazer uma entrevista dessas. O problema de um Pablo Marçal é que ele não opera nessa chave. Ele compreende que a maior parte das pessoas não vai assistir aquela entrevista. Aquilo que a gente está apresentando na televisão, no rádio, aquilo que está nas páginas de jornais. O que a maior parte das pessoas, o que grande parte das pessoas vai ver, são trechos dessa entrevista cortados ali em 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos, que são distribuídos pelas redes e pelos apps de mensagem. Então, o que o Pablo trabalha é para conseguir momentos disso mesmo. Ele fica provocando os jornalistas para ver se ele irrita, ele fica provocando candidatos para ver, e é sempre uma coisa passivo-agressiva. Ele nunca parece, ele finge, não, eu só estou fazendo um comentário aqui a respeito da minha opinião, eu sou inocente e tal. E, no entanto, dando pontada, tentando localizar o ponto fraco das pessoas. Ele quer o momento do estouro para cima dele, ele quer o momento, que é exatamente o que aconteceu no debate de ontem. Porque isso ele encapsula em um momento de 30, 40 segundos e joga. O que estava acontecendo até semana passada? Até a semana passada, ele estava essencialmente jogando esse jogo da comunicação sozinho. Por quê? Porque ele tem uma rede muito maior, ele domina a linguagem digital, ele é um especialista justamente em marketing digital. Então ele estava falando sozinho e angariando eleitores. O que começou a partir da semana passada? O que começou a partir da semana passada foi a propaganda eleitoral gratuita. Então, de repente, os candidatos, como, por exemplo, o Guilherme Boulos, do PSOL, e o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, eles passaram a ter uma quantidade grande de tempo, tanto na televisão quanto no rádio. E não é só aquele horário eleitoral gratuito. Né? São os spots que vão acontecendo ao longo do dia, ao longo da programação normal. Então, de repente, as pessoas estão sendo mais expostas aos outros candidatos. E isso interfere, isso já teve um efeito de uma estagnação ali. O Pablo parou de crescer, não começou a cair. Não quer dizer que ele não vai voltar a crescer, não quer dizer que ele possa cair. Tudo pode acontecer. Mas o Pablo começou a sentir uma pressão. A gente também não sabe, e aí é sempre o ponto, como é que ele vai reagir a isso, como é que a narrativa vai acontecer, como é que todos esses processos de comunicação vão se dar a partir daqui. O Pablo é um bicho muito novo. A gente nunca tinha visto um candidato trabalhando com cortes de redes sociais de forma tão eficiente quanto ele. Mas também a gente não pode esquecer, ele é possivelmente o maior especialista em marketing digital do Brasil.